Olá, como está? Como foi a sua semana? Estamos juntos mais uma vez, vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Antes, porém, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, orienta-nos através do Teu Santo Espírito no ensino da Tua Palavra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando nesse tempo, então, as cartas do apóstolo Paulo, algumas cartas, e nós estamos ainda estudando a carta de Paulo aos Efésios, hoje o capítulo 4. E o nosso objetivo é que você compreenda, meu irmão, que há de nos identificar como discípulos de Jesus Cristo exatamente aquilo que ele pediu para o Pai, para que nós fôssemos um em Cristo, assim como Ele é com o Pai, está certo? Então hoje a nossa lição vai falar sobre o desafio da unidade em Cristo, o desafio da unidade em Cristo. Nós vivemos um tempo em que existem vários tipos de igreja. As igrejas históricas, que são caracterizadas por serem conservadoras. As igrejas contemporâneas, que buscam um programa novo, um culto de programa inovador. Nós vivemos um tempo em que conhecemos as igrejas que são chamadas de carismáticas, renovadas. São aquelas igrejas que experimentam, têm experiências crescentes de avivamento. Existem as igrejas abertas, que buscam o equilíbrio entre várias tendências, estilos para conviver com as diferenças. Bom, uma razão é importante aqui nós frisarmos que foi apresentada pelo Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo traz esta mensagem à tona. É que a igreja é aquela que representa e traz a vitória, porque ela vive a unidade, porque na igreja é que há a unidade. Há um desafio para que estas coisas continuem acontecendo. E aqui no capítulo 4 de Efésios, o verso de número 1, ele diz o seguinte: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que vos andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Ele diz então que o desafio aqui é andar de fato de uma forma digna, é o andar digno. Buscar a unidade na vida é viver com dignidade. Esta vida digna depende das nossas escolhas. As nossas escolhas revelam o nosso caráter, diz-nos o autor da nossa lição de hoje. Então essa vida digna depende das nossas influências. As influências são inevitáveis e são duráveis. As qualidades morais que nós aprendemos na imagem moral de Jesus Cristo, que reflete em nós, isso faz com que os poderes irão preservar a unidade de Cristo. Então o andar está expresso em toda a nossa atividade. Todas as nossas atividades nós expressamos no nosso andar esta unidade no andar digno. Então tudo que fizermos precisa ter dignidade. A segunda coisa que o autor nos fala aqui é que esta unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à diversidade. Capítulo 4, verso de número 11. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Diversidade não é para espantar, é para unir. Ser diferente é belo, é atrativo. Ser igual vai fazer com que muitas vezes as coisas se tornam monótonas e sem graça. Veja que aqui, quando ele fala de diversidade,
Paulo chama a atenção porque o Senhor distribuiu dons, habilidades, interesses diferentes conforme Ele quer. É Ele quem distribui. E estas muitas coisas que nós vemos aqui, situações, elas vão promover o aperfeiçoamento. E muitas vezes Ele também aperfeiçoa as nossas habilidades naturais e os nossos talentos. Essa habilidade ou esse talento que Ele nos deu, Ele usa e aperfeiçoa para a sua obra. É na diversidade que o Espírito Santo de Deus trabalha, procurando a edificação da igreja de Jesus Cristo. Nem todos exercem a mesma coisa no seio da igreja, no seio do corpo, mas a unidade é preservada. A diversidade existe exatamente para que se viva a unidade. Sem diversidade não existe unidade, passa a ser uniformidade. Imagina uma escola, as crianças todas entrando iguaizinhas com o mesmo uniforme. Quando ele fala aqui dessa diversidade, ele está dizendo que as pessoas, elas têm habilidades, elas têm talentos, elas têm coisas diferentes a serem feitas, mas isso vai trazer a unidade no corpo de Cristo. Terceira coisa que ele coloca como desafio aqui é que ela tem o exemplo da estatura de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele vem falar da vida espiritual, consistente, duradoura, e isso é inegociável, a fim de que nós possamos dar frutos na nossa maturidade cristã. Essa maturidade é evidenciada na unidade, mesmo havendo diversidade, é o que nós já dissemos. Essa maturidade se evidencia no pleno conhecimento de Jesus. Não é em coisas inúteis, em coisas sem valor. Essa maturidade não é segundo um padrão estabelecido por qualquer pessoa, porque por qualquer um outro, ou que venha valer-se das minhas expectativas, ou de quem está ao meu redor. Não. É para atender às expectativas de Jesus. É chegar ao tamanho completo de Jesus. O ideal do ensino de Paulo aqui não é para alguns, mas é para todos. Então, esta maturidade vai trazer ânimo, vigor ao corpo, vigor à vida do crente. Em quarto lugar, o desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. Capítulo 4, verso 15 e 16, ele diz: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja. E ele vai dizer que todas as partes do corpo juntas efetuam o crescimento para a edificação da igreja de Jesus Cristo. Crescer aqui traz a ideia de ânimo, de fervor. Crescer em tudo é deixar a infantilidade, a fragilidade, de ser criança e alcançar uma fase adulta no trabalho. Desenvolver vigor, desenvolver coragem, desenvolver iniciativa. Crescer com saúde. Desenvolver o potencial da fé. Então, ele diz que todo o corpo precisa estar ajustado, bem ajustado. Porque se ele não estiver ajustado, ele vai dividir, ele vai perder o ânimo, ele vai perder o vigor e ele vai divulgar ensinos que não são os ensinos de Jesus. Esses ensinos bem colocados, eles demonstram a unidade conquistada. E unidade e avanço para a maturidade. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que doutrina e ensino não podem se separar. Quando elas separam, quando as pessoas dividem a doutrina do ensino, ela enfraquece,
desvaloriza Jesus Cristo. As pessoas esquecem-se que nós precisamos assumir um compromisso sério com as nossas doutrinas, porque elas são apresentadas pelo Senhor Jesus Cristo. Elas fundamentam a nossa fé. Precisamos ser fiéis às nossas doutrinas, nunca desprezá-las. Parece-me que hoje as pessoas preferem desprezar as doutrinas. Aparece alguém que afirma crer em Jesus Cristo, se irmanam na fé, nós já a pegamos logo e colocamos ela ali à frente e queremos que ela vá fazendo as coisas, às vezes sem nem mesmo conhecer as doutrinas, o ensinamento bíblico. O apóstolo Paulo diz que é para tomar cuidado com o neófito, aquele que é novo, não é? Há muitos crentes que são inseguros, porque não aprenderam as doutrinas, não foram ensinadas, não dão valor ao ensinamento doutrinário. E a Bíblia diz que eles são levados pelos ventos de movimentos e doutrinas novas. Em quinto lugar, o desafio da unidade é no sentido da ética da vida relacional com Deus e com os homens. 4:17. Digo isto e testifico no Senhor que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade da sua mente. Não devemos mais andar como o homem natural. E o apóstolo Paulo aqui vai falar a respeito do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. Estando nós agora vivendo nesta vida nova espiritual, é necessariamente preciso ser diferentes do homem natural e do homem carnal. Não somos mais como aqueles que nos cercam e não podemos agir de maneira como eles fazem, como eles agem. Ele vai falar alguns nãos aqui. Não devemos andar com a nossa vida comprometida com a ilusão. Ela é passageira e transitória. Ele diz, não andeis na vaidade do sentido. O que é vaidade? É aquilo que é vã, que é ilusório. Também é o desejo de atrair a admiração para si. Significa vagar e andar de um lado sem alvo, sem esperança. Ele diz, não andar com a vida coberta pelas trevas. Nós temos uma facilidade de compreendermos, de pensarmos e conhecermos muitas coisas. E às vezes as pessoas deixam que o seu pensamento fique envolto em trevas. Não devemos andar com a nossa vida alheia à vida de Deus. Ele diz, separados da vida de Deus. Viver de modo estranho e alheio às coisas de Deus. Bíblia e oração é algo que não pode ser estranho à vida do crente. Não devemos andar com o coração endurecido. Ele diz, pela dureza do vosso coração, está no verso de número 18. Petrificados, insensíveis, deixando de apreciar a verdade. A verdade já não toca mais. A pessoa não se sente mais envergonhada diante do mal e das coisas erradas. Perderam todo o sentido. Sabe qual é o resultado disto? O resultado é que elas se entregaram em toda dissolução com avidez. Cometem impureza, licenciosidade, conduta ultrajante e fazem com que Deus se sinta triste. Triste porque as pessoas dizem palavras tolas, as pessoas se ofendem, negam a prática e o significado da presença santificadora de Deus em nós. Dão lugar à amargura, espírito de ressentimento, falta de reconciliação, gritaria, blasfêmia. E nós poderíamos dizer aqui uma série de coisas que vão entristecer o coração de Deus. Como combater então isso? Combata isso sendo compassivo, praticando o perdão. Concluindo, a unidade realmente é um grande desafio, mas é um distintivo, uma logomarca, é uma bandeira que levantamos, a unidade.
Aliás, Jesus Cristo orou em João 17, dizendo: Pai, eu quero que aqueles que tu me desse sejam um, assim como eu sou um em ti e ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Paulo está dizendo aqui, meus queridos irmãos, enquanto o mundo prega o isolamento, a intriga, o ódio, o ressentimento, o rancor, a igreja surge com a ordem divina para trazer esta unidade. Como é que nós vamos viver essa unidade? Preserve, enfatize na vida os valores do reino de Cristo. Tenha entendimento de que o fato de ser diferente não pode impedir de viver a unidade. Desenvolva a unidade, tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Amém, meu querido? Então nós estamos agradecendo a Deus, porque nós estamos aprendendo muito nas cartas do apóstolo Paulo, esses temas tão importantes e tão expressivos. No próximo encontro, você deve ler o capítulo 5 e o capítulo 6, tá bom? Nós vamos falar a respeito da conduta do crente no mundo. A conduta do crente no mundo. E o hino que nós temos aqui durante esse tempo da carta de Paulo, numa das suas estrofes, ele diz assim: Filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar. Contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados. Deveis estar bem preparados, andai na luz, andai na luz. Não deixe de fazer a sua leitura diária, então, nos capítulos 5 e 6 de Efésios. Não deixe de fazer a leitura do formuláriozinho, para que possamos ler a Bíblia em um ano. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz e abençoada.